Eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar, pra fazer amor e também amar, pra fazer amor e também amar. Eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar, pra fazer amor e também amar, pra fazer amor e também amar. Oh Deus, acende a minha estrela, oh Deus, acende a minha estrela, oh Deus, acende a minha estrela, que eu nasci pra brilhar. E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a sexualidade humana. Bom, pessoal, a sexualidade humana pode parecer até um tabu, mas é um tema que deve ser explorado, deve ser conversado. Porque quando a gente fala, às vezes, de sexualidade, a gente pensa, às vezes, da questão só do ato sexual. Mas devemos pensar fora da casinha, porque a sexualidade humana, ela vai envolver os sentimentos, ela sofre influência da cultura e do contexto social, questões éticas, a responsabilidade e o respeito entre as pessoas envolvidas. Por isso que antes de tomarmos qualquer decisão que envolva esse tema, é importante refletir, conversar e se informar. Não fazer nada por impulso ou por influência de outras pessoas. E também se informar, porque por meio dessa informação, desse conhecimento, é possível conhecer métodos que vão evitar a gravidez indesejada e também prevenir infecções que podem surgir por meio de relações sexuais sem proteção. Então, quando a gente for falar sobre sexo, for falar sobre a sexualidade humana, sobre relações entre duas pessoas, sempre devemos analisar três aspectos. O primeiro vai ser sempre o diálogo. O respeito de você conhecer a pessoa, saber dos seus limites, entender o porquê ela quer algo ou não quer algo e respeitar a sua opinião. E também procurar sempre informação, pois por meio da informação que temos o conhecimento e evitamos com certeza alguns probleminhas. Na espécie humana, a reprodução ela vai muito além do ato sexual, como eu disse. E o ato sexual seria basicamente a união dos gametas, que pode ocorrer fecundação ou não. Geralmente, as relações sexuais elas vão envolver desejos e sentimentos, que vão variar conforme a cultura e a personalidade de cada pessoa. E é justamente por isso que devemos sempre analisar a relação sexual, a sexualidade humana como um contexto que vai muito além somente do prazer e do ato sexual. Justamente porque envolve todos esses aspectos. E uma relação sexual que ocorre com uma pessoa que a gente gosta, no momento correto, da forma certa, é um momento de prazer, não um momento de aventura apenas, ou um momento de querer provar algo para alguém. Em uma relação sexual saudável, é fundamental que exista respeito entre os parceiros e que ambos sejam responsáveis e estejam de acordo com as escolhas feitas. Vocês mesmos que estão agora adolescentes, pré-adolescentes e já entrando na puberdade, estão passando por diversas transformações no corpo de vocês. Como nós vimos nas aulas anteriores, né? No período da puberdade, surgem características que vão permanecer para o resto da vida. E muitas dessas características estão envolvidas com a questão sexual. Então aparece o desejo por querer namorar com alguém, por ter a primeira relação sexual, né, por ter o ato sexual. E também desejos e mais desejos que às vezes transformam em uma confusão enorme e a gente não entende nada. É por isso que tudo que envolve sexualidade tenha a ver com diálogo, porque é por meio desse diálogo, dessa conversa, troca de informações que chegamos a um acordo, ou seja, sempre tendo consentimento e também respeito. O sexo, apesar de ser prazeroso, ele pode trazer também consequências físicas não desejáveis, como, por exemplo, a possibilidade de contrair uma infecção sexualmente transmissível ou uma gravidez não planejada. Além disso, pode gerar consequências emocionais que não esperadas. Ou seja, quando a gente fala do sexo, ele tem esse tabu justamente por conta desses mitos que existem, das ideias que não são formuladas de forma correta e também por muito das ideias que são repassadas e no final as pessoas acabam transmitindo uma informação equivocada. Por isso que o sexo ele deve ser um tema abordado na escola, na sala de aula, e vocês também, como alunos, devem pesquisar e se informar mais sobre o assunto, e não viver em uma bolha ou simplesmente absorver informações que eu posso dizer conturbadas. Bom, pessoal, então quando nós falamos do sexo, né, nós também temos algumas coisas que podem surgir por problemas por falta de informação, como por exemplo as infecções sexualmente transmissíveis, né, as denominadas ISTs, que são chamadas popularmente de doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. O termo IST, em vez de DST, ele chama a atenção para uma questão que às vezes a gente não aborda tanto.
Pois, por exemplo, uma infecção sexualmente transmissível, ela ocorre por meio da possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem apresentar os sintomas de uma doença. Ou seja, o termo mais correto para se utilizar é justamente infecção sexualmente transmissível. Porque justamente a pessoa ela pode ter ali a doença, mas não manifestar o sintoma. E quando a gente fala, às vezes, utilizando o termo DSTs, nós já imaginamos uma pessoa que tem os sintomas. E muitas vezes uma pessoa acaba adquirindo, né, e também transmitindo uma IST, né, uma infecção, e acaba não tendo esses sintomas, como eu disse. Por isso que é preciso a gente saber dizer não e saber aceitar um não. E também buscar sempre informação. Pois é por meio da informação que nós vamos ter ali um parâmetro e aprender a lidar com situações e também saber como agir. Afinal, cada pessoa tem seus desejos e valores e deve ser respeitada. Por exemplo, se você tem um namorado ou uma namorada, ou planeja ter uma namorada ou uma relação sexual futuramente com alguém, você deve ter sempre uma conversa sincera e conhecer mais a pessoa, não fazer nada por impulso. Deixa essa frase bem clara. Na aula de hoje vocês vão ouvir muito essa frase, não fazer nada por impulso. Eu sei que a vida é uma loucura e às vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos hormônios, eles agem de forma descontrolada e a gente não sabe controlar, não sabe muito bem como agir. Mas sempre é bom a gente parar e pensar antes de agir, porque é justamente às vezes esse ato precoce, esse ato desesperado e, digamos, acelerado aí, que acaba prejudicando futuramente, provocando uma gravidez indesejada por conta de não haver proteção, ou mesmo, né, aí adquirir uma infecção sexualmente transmissível. Mas calma, pessoal, não é porque eu tô falando disso de, ai meu Deus, doença, infecção, que você não vai mais ter futuramente relação sexual, ou se por acaso você já tem relação sexual, você não vai mais fazer. A informação é aquilo que vai permitir que você esteja sempre seguro e protegido. Então, por meio da informação, nós podemos continuar a nossa vida normalmente, pois afinal, o ser humano, assim como outros animais, possuem um organismo, né? Temos toda uma maquinaria que naturalmente é apta ao desejo sexual, à sexualidade, mas tudo deve ser feito com respeito e também com cuidado e responsabilidade. O ser humano, ele também se reproduz por meio do ato sexual, né? Por meio do sexo, mas as formas como a gente se reproduz ou a forma como a gente interage e se relaciona sexualmente são únicas da nossa espécie. Nós vemos nos animais, qualquer animalzinho aí, por exemplo, imagina um cachorrinho ali no cio, a gente vê aquela loucura que é. A nossa espécie é bem diferente, envolve sempre a questão do consentimento e do respeito, e também das emoções. Quando gostamos de alguém, por exemplo, e não somos correspondidos, nós ficamos tristes com raiva. Imagina aquele ficantezinho, aquela ficante, aquela paixonite. Vamos usar o paixonite é da minha época, vou usar o termo de vocês, o crush de vocês. Quando você tem um crush em uma pessoa e aquela pessoa não te corresponde, ou tem aquele amor platônico, às vezes fica aquele sentimento de, ai meu Deus, eu amo aquela pessoa e ela não gosta de mim. Mas enfim, isso é natural da nossa espécie. E esse sentimento ele fica. Mas a gente sempre deve respeitar o outro, né? Quando ele não, digamos, não está afim da gente. Justamente porque quando um relacionamento ele não tem, né, a interação entre as duas pessoas, né, de forma mútua, ele não vai dar certo. Então é justamente importante e justamente interessante que ocorra, né, o consentimento e o desejo das duas partes, né, das duas pessoas interessadas em um relacionamento. Bom, pessoal, o tema da aula foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até a próxima! Now the world don't move to the beat of just one drum.